Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza. É o nosso prazer e privilégio ter a audiência de todos vocês. Quero lhe pedir, primeiramente, que se houver algum problema no áudio ou até mesmo no vídeo, que vocês, por favor, sejam perseverantes. Se for algum problema no áudio, vocês nos avisem, coloquem a mensagem aqui no grupo do Facebook, na transmissão. Eu estou aqui apenas deixando meu celular no silencioso. Avisem a gente caso dê algum problema. E também, como falamos hoje pela manhã, às vezes por causa da nossa internet, ou da sua internet, ou da internet no geral, dá algumas pausas, algumas travadas. Então, se porventura ficar aí girando, né, no centro da sua tela uma bolinha, é porque está carregando o vídeo. Então, a transmissão só vai acabar se a tela ficar toda preta, tá? E isso por mais de 10 segundos. Se isso não acontecer, por favor, persevere, aguarde um pouco que logo a transmissão volta, tá bom? Meus queridos, que grande satisfação ter todos vocês aqui conosco. E eu gostaria de ler então Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, Deus abençoe sua palavra. Vamos orar nesse momento? Oremos então. Querido Deus, em nome de Jesus, nós chegamos em sua presença agradecidos pela bondade do Senhor sobre nossas vidas. Oramos pela sua bênção para todos aqueles que nos assistem ao vivo e aqueles que nos assistirão no futuro. Que o Senhor abençoe este momento de adoração e louvor que cada um está prestando ao Senhor em seu lar, na situação que nós vivemos. Ainda, Senhor Deus, tu sabes que temos procurado cuidar do nosso povo e do povo do Senhor, para que toda essa questão de saúde que está acontecendo, nós possamos passar ileso, Senhor, se assim for da sua vontade. Nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos dizer assim, o nosso método de culto nas transmissões aqui da Casa Pastoral vão ser diferentes dos cultos que fizemos, como fizemos hoje de manhã, com os irmãos na igreja. Com os irmãos na igreja nós ensinamos, fazemos a leitura bíblica, como já temos feito em todos os anos, e começamos a fazer também, a falar todos os livros da Bíblia. Mas aqui nas transmissões nós estamos fazendo de um método um pouco diferente, tá bom? Então, isso é só uma breve explicação para todos vocês, tá certo? Então, mais uma vez, sintam-se abraçados todos vocês que estão conosco. Quero em especial mandar um abraço aqui para o meu tio Francisco Ribeiro Filho. Se for o perfil, deixa eu ver aqui. Eu creio que é o meu tio. Se for meu tio, então um abraço para o senhor, viu? E os demais irmãos da igreja também sintam-se todos abraçados por vocês, tá certo? Então, meus queridos, vamos começar com o nosso versículo. Deixe-me colocar aqui. Vou colocar a tela para que os irmãos possam ver. Vamos falar então. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Meus amados, nós temos um culto muito especial hoje, porque o nosso pregador vem lá do norte do país, Pastor Jefferson. Daqui a pouco eu vou contar para vocês todo o trabalho que ele teve para mandar a mensagem aqui para nós essa noite. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção os irmãos vê-lo, matar a saudade dele, aqueles que conhecem ele e sua família. Mas antes, vamos iniciar o nosso culto cantando. Vou colocar aqui o hino para que possamos cantar. Vamos começar cantando Dia Festivo. Não poderia ser diferente este hino hoje, pela questão, deixe-me colocar aqui, porque hoje pela manhã nós tivemos o nosso primeiro culto da quarentena, culto presencial. Depois de quase 3 meses, a igreja nunca ficou tanto tempo fechada, né? E realmente foi uma grande bênção. Não poderíamos começar de outra maneira senão agradecendo a Deus
e cantando que alegria neste dia nós estamos a gozar. Então deixe-me colocar aqui novamente o hino inteiro aqui, né, toda a tela, para que os irmãos possam nos acompanhar. E a Igreja Batista Memorial lá de Brasília está cantando e nós vamos acompanhá-los, tá bom? Então, 411 dia festivo. Vamos cantar alegres aí em sua casa. Louve ao Senhor com a sua voz. Nós começamos a cantar, ou pelo menos começou a tocar o próximo hino. Já vou ficar aqui na tela dividida. Já vou também colocar o próximo hino. Nós vamos cantar 155, Grande Amigo. E já já eu comento e quero mostrar uma foto dos irmãos que estavam conosco hoje pela manhã. Então vamos cantar 155, o Grande Amigo. Vamos cantar aqui, já começou, já iniciou o áudio ali, mas vamos cantar alegres 155.
Muito bem, amados irmãos, nós vamos então para os nossos avisos. Vou dividir a tela aqui e brevemente quero relatar, ou antes de relatar, na verdade, quero lembrá-los dos nossos cultos regulares apenas domingo pela manhã, culto escola dominical às 9 horas da manhã. Hoje nós não fizemos a escola dominical porque o tempo eu acabei usando todo para a pregação, mas creio que já no próximo domingo iniciaremos. Os livros já foram comprados, eu creio que essa semana deve chegar. Eles pediram 12 dias úteis, mas já foram enviados, então nossa esperança é de poder chegar, e aqueles irmãos mais perto ou podem pegar no próximo domingo, ou então, se você não puder vir à igreja, eu faço questão de poder levar aí na sua casa, tá? É claro que os irmãos ali do interior, eu gostaria de poder levar na sua casa também, mas infelizmente eu não tenho como pela distância. Seria um grande prazer poder vê-los, mas infelizmente não tenho como fazer dessa forma, tá bom? Mas, então, apenas o culto de domingo de manhã, vai ser o culto presencial. Hoje, então, os irmãos estão vendo aí, olha, estávamos todos de máscara. Eu mostrei essa foto, coloquei ali no meu status do WhatsApp, o pastor Odir brincou comigo dizendo que estava todo mundo muito perto, e é verdade. Eu confesso a vocês, irmãos, e aqui eu creio que os irmãos estão me vendo, né, na imagem pequena ali, mas sinceramente, nós, depois que terminou o culto, nós ficamos conversando ali, e eu ficava igual um bobo, dando risada, conversando com os irmãos, porque é tão bom, é tão gostoso, sabe? E tivemos esse primeiro contato. Nós entendemos perfeitamente que muitos não puderam estar por estarem no grupo de risco, ou até mesmo por alguma outra situação, mas o nosso desejo é que aos poucos todos possam retornar à igreja. Então, tivemos hoje 10 pessoas, né, de tantos irmãos que temos, mas ainda assim entendemos que boa parte dos irmãos estão se precavendo ou estão no grupo de risco, mas de qualquer forma é muito importante que você apoie a sua igreja. Se não pode estar na igreja fisicamente, esteja pelo menos dando a sua audiência aos nossos cultos, porque cada um de vocês, assim como os nossos queridos irmãos, seja do interior, até mesmo de São Paulo, tem o privilégio de estar em comunhão virtual conosco, tá bom? E as transmissões ao vivo, domingos às 9 horas da manhã, EBD e culto, mesmo com o culto presencial, estamos transmitindo. 19 horas como hoje, o nosso culto vespertino, e quartas-feiras, culto de oração às 20 horas. Amanhã nós iniciaremos um novo ciclo das 24 horas de oração. Colocarei no grupo da igreja os horários para que vocês possam preencher, fiquem atentos. Eu creio que deve ser por volta das 2 horas da tarde, colocarei ali, e o horário que você quiser. Você pode colocar ou o seu nome ou a sua família. Incentivo você a também colocar a sua família para que vocês possam orar todos juntos, tá bom? Então vamos continuar orando pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa querida irmã Luciana, pelo suprimento das necessidades dos nossos irmãos, pelo Jorge e Simone que trabalham na linha de frente do tratamento do Covid, porque eles são enfermeiros. Então vamos lembrar de todos os nossos irmãos, ok? Muito bem, meus queridos, vamos então para o nosso último hino, antes de vermos então um testemunho do pastor Jefferson e sua família, e aí então nós ouviremos a pregação dele, pastor Jefferson. Vamos cantar A Voz de Jesus 384, vou colocar aqui agora toda a tela para que os irmãos possam ver. A Voz de Jesus 384.
Muito bem, meus irmãos. Então, grande bênção cantarmos esses hinos. E eu gostaria então de, antes de nós passarmos para a parte do pastor Jefferson, agradecer ao Senhor porque ontem tivemos reuniões proveitosas com os jovens e também com os homens. Foi uma grande bênção, fizemos uma reunião virtual. Creio que foi edificante para todos. E nossa pretensão nesse período de quarentena, uma vez que não podemos fazer reuniões presenciais, é fazermos então reuniões virtuais. Se você tem interesse, fique então ligado nos nossos avisos, nas nossas redes sociais, para que você possa participar. Também nós iniciamos, tanto com os homens quanto com os jovens, um estudo de 7 dias. Se você também tem interesse de participar, é aberto a todos, tanto homens quanto jovens. Para poderem fazer, vocês entrem em contato comigo pelas redes sociais e eu vou lhe explicar como você pode entrar. E é um estudo que você vai fazer no seu celular. Tanto o texto devocional quanto o texto bíblico estarão no celular, no aplicativo da Bíblia, e aí nós poderemos compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações cada dia. Então, se você não conseguiu instalar no celular, alguns irmãos colocaram no grupo dos homens que estão tendo dificuldade, fala comigo, vou ter o maior prazer de poder ajudá-los. Nós iniciaremos amanhã, então não é um horário fixo. Vai ser durante o dia, você pode fazer durante o dia, no seu tempo, você vai parar ali uns 15 minutos e você vai poder fazer aquele tempo onde realmente vai ser um tempo separado para o Senhor, tá bom? Também, meus irmãos, eu gostaria de salientar uma informação que eu acabei não dando para os irmãos na última quarta-feira acerca do culto de domingo de manhã, a questão das crianças. Meus amados, o importante em relação às crianças é que elas possam vir à igreja a partir do momento que o nosso governo permitir que elas possam voltar a estudar. Porque se as crianças não puderam estar juntas, é porque há um entendimento do nosso governo ou das autoridades que ainda elas devem estar separadas. E nós não podemos colocar máscaras em crianças muito pequenas, até porque elas não vão ficar. E crianças de até 2 anos, a irmã Simone estava me explicando, que elas correm risco de... esqueci o nome da situação que pode acontecer, mas elas não podem. Crianças de 0 a 2 anos não podem estar de máscaras. Então, o que nós pedimos é que crianças muito novas não venham para a igreja. Não estamos colocando uma idade limite, mas se o seu filho, se a criança já é quase um pré-adolescente e consegue se portar dentro da igreja, não há problema em estar nos cultos, desde que realmente entenda que nós não vamos abrir as salas às crianças, porque temos que ainda dar um passo de cada vez, tá? Então, crianças, pedimos ainda que crianças muito pequenas que não estejam na igreja, e também que os pais, se entenderem que não devem estar com os seus filhos, também não há problema algum, desde que você entenda que a sua responsabilidade diante de Deus de apresentar um conteúdo espiritual na sua casa, ok? Se você tem dúvidas de como fazer isso, também entre em contato conosco. Minha esposa tem mandado para cada família com filhos pequenos vídeos, para que os pequenos também possam cantar corinhos, como se estivessem aqui no berçário ou até mesmo no maternal. Então temos procurado abranger todas as áreas da igreja neste período de quarentena, tá bom? Então, mais uma vez, eu dou boa noite a todos vocês que estão conosco. Eu vi que vários entraram aí, alguns amigos meus lá de São Paulo, alguns outros aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua audiência, tá certo? Nosso privilégio é ter todos vocês aqui conosco. Eu estava lendo os nomes, mas aí eu não quero deixar ninguém chateado, porque aqui no Facebook não aparece o nome de todos aqueles que estão assistindo. Então, às vezes, a pessoa pode ficar um pouco triste por não ter o seu nome citado. Então, por favor, se você está assistindo agora, sinta-se abraçado. É o nosso prazer ter você conosco, tá bom? Meus queridos, nós fizemos algumas semanas atrás nossos cultos especiais de missões. Pastor Jefferson e sua família, eles estão em Santa Isabel do Rio Negro. Depois eu peço que você vá lá no Google Maps e você digita Santa Isabel do Rio Negro, você vai ver que é uma cidade no meio da Amazônia. Não tem cidades por perto e eles estão servindo o Senhor ali. Fica a 750 quilômetros
rio acima de Manaus. Então são 20 horas de barco e o pastor Jefferson está servindo o Senhor ali. E, meus irmãos, por várias semanas ele teve muita dificuldade de nos enviar o vídeo da pregação. Eu tinha convidado ele para pregar. Ele esteve 2 anos estudando aqui no seminário, quando o seminário ainda funcionava. E é um grande prazer, são pessoas muito queridas. E eu pedi que ele desse um desafio, e só para os irmãos entenderem. Eu vou passar primeiro o testemunho dele com a sua família e depois a pregação. A pregação tem em torno de 20 minutos e ele precisou mandar em 7 partes, porque para ele enviar 4 vídeos demorou 2 dias, só para os irmãos terem ciência, né? Porque a internet é muito precária lá, mas com muito amor ele fez isso e vai ser o nosso prazer poder ouvi-los, tá bom? Então, se você não conhece o pastor Jefferson, você vai ver o vídeo. Ele era um pouquinho mais magro, tá? Então, já adianto para vocês. Mas essa quarentena, né, fez alguns de nós ficarmos um pouco mais bochechudos, né? Mas, de qualquer forma, vamos ouvir o testemunho do pastor Jefferson e depois nós vamos ouvir a pregação e ver a palavra de Deus. Ver a pregação da palavra de Deus. Vamos para o testemunho dele. Olá, irmãos. Aqui é o pastor Jefferson, minha família, Rose, o Luan, o Thiago. Estamos aqui para mandar um grande abraço a todos os irmãos, dizendo que nós estamos bem. Continue orando por cada um de nós, que o Senhor possa nos dar sabedoria a cada dia. E infelizmente aqui na cidade, esse é o período que os casos estão aumentando. Então, que o Senhor possa estar nos protegendo. Esteja orando por cada um de nós, pelo Noan, pelo Tiago, e que o Senhor esteja sempre usando de misericórdia por cada um de nós. Então sentimos muita saudade de todos os irmãos aí. Quero mandar um grande abraço especialmente ao pastor Wesley, a irmã Tati, a Ana, a Estel, o irmão Eduardo, a irmã Fernanda. Se eu fosse mencionar o nome de cada um dos irmãos que são queridos por nós, teriam que fazer um vídeo só para falar o nome de todos os irmãos. Então senti muita saudade de todos. E o Noan ele não conta, ele conta os dias para conhecer Porto Alegre, ele sempre fala. Então ele, quando a gente estava se arrumando aqui, ele achava que a gente estava indo diretamente para Porto Alegre. Então essa é a minha família. O Thiago já está um rapaz, o Noanzinho. Vamos falar versículo dele. Não quer compartilhar o versículo com os irmãos aí. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me ensinou. Salmos 23. Amém, irmãos? Então um grande abraço a todos, estejam orando por nós. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. É muito bom, irmãos. É muito bom ver que todo o tempo que o Seminário Batista Fundamental esteve funcionando, foi uma grande bênção e é uma grande bênção ver frutos deste ministério, né? Um dos frutos nós temos em nossa igreja, que é pastor Daniel, mas pastor Jefferson esteve conosco aqui e ele e sua família foram grandemente usados em nosso meio e estão servindo ao Senhor fielmente ali. Ele estava me dizendo numa chamada telefônica que a cidade agora, né, ele até mencionou isso, mas a cidade agora está tendo uma explosão de casos e a cidade ali não é muito grande, tá? A irmã dele, o irmão dele estiveram contaminados, mas estão bem, segundo ele me disse. Então vamos orar pelo pastor Jefferson, vamos orar pela sua família. Ele é filho do pastor Moisés, que é missionário, e pastor Jefferson é pastor da Igreja Batista 24 de dezembro, lá em Santa Isabel do Rio Negro. Então, só para você ter uma ideia, você depois vai lá no Google Maps, digita lá, ou no site de mapas da sua preferência, e digita Santa Isabel do Rio Negro, você vai ver que é bem no meio da floresta e eles estão servindo ao Senhor ali. Meus amados, vamos então para a pregação da palavra de Deus. Pastor Jefferson vai pregar, vocês vão ver que está dividido em partes, algumas vezes vocês vão ver que tem uma transição entre as partes, então o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. E depois então nós voltaremos para encerrarmos o nosso culto. Vamos para a pregação da palavra de Deus. Pastor Jefferson vai pregar para nós.
Olá, queridos irmãos, é um privilégio muito grande que Deus nos concedeu de participar desse momento de missões da Igreja Batista Fundamental da Tristeza. Quero agradecer ao pastor Wesley pelo convite. Já outras semanas atrás já era para ter enviado o vídeo. A nossa situação, a questão de internet aqui em São Isabel é bem complicada, é bem difícil, internet bem fraca mesmo. E quando conseguimos, damos um jeito para poder fazer, né, o vídeo e tentar enviar. Eu já estou, acho que uma semana tentando enviar o vídeo para o pastor, mas se Deus quiser, vamos estar participando, contribuindo com os irmãos através do vídeo. Quem sabe um dia no futuro possamos estar juntos novamente ali para podermos estar ali apresentando os trabalhos que estão sendo realizados, fotos, será muito maravilhoso. E agradecer ao pastor Hélio pelo convite que ele nos fez de poder estar trazendo esse devocional para os irmãos. E antes do nosso devocional, eu queria apresentar um pouco daquilo que está sendo feito aqui no município de Santa Isabel do Rio Negro. Nós temos participado de conferências na comunidade de Boa Esperança, Vila Nova, Livramento, que tem sido comunidade que ainda tem seguido, né, as mesmas doutrinas que nós batistas temos seguido. Perdimos várias outras comunidades que já estão em outros movimentos, mas Deus tem nos capacitado, dado oportunidade para podermos conversar com alguns irmãos e poder abrir a mente de muitos deles. Então, temos realizado também os intercâmbios aqui em Santa Isabel do Rio Negro, entre as 4 igrejas, e Deus tem abençoado muito esses nossos encontros, que foi algo que veio de Porto Alegre. Quando eu cheguei aqui, eu percebi o distanciamento dos irmãos, não estavam tendo essa comunhão, e tivemos a ideia de fazer intercâmbio. E hoje, graças a Deus, tem sido uma grande bênção estar unido, estar junto com os irmãos para ouvirmos a palavra do Senhor. E temos realizado nossos cultos, temos orado em prol de uma embarcação também, irmãos, para fazermos as nossas viagens nas conferências. Esteja orando juntamente conosco para que Deus um dia possa abrir as portas e que possamos ter o nosso próprio meio de transporte, porque hoje nós temos que alugar ou emprestar a embarcação para podermos fazer essas viagens. Esteja orando por nós, esteja orando para que Deus nos dê sabedoria a cada dia. Qualquer novidade, qualquer dúvida, entre em contato conosco, vamos disponibilizar os nossos telefones. Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias para o nosso devocional em João capítulo 4, versículo 31 a 38. João capítulo 4, versículo 31 a 38. A palavra do Senhor diz o seguinte: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharão e vós entraste no seu trabalho. Senhor grandioso Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Me use nesse momento como instrumento em Tuas mãos. E que tudo que for dito aqui seja conforme a Tua vontade. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos irmãos. Prepare o coração de cada um para receber a Tua santa e verdadeira palavra. Irmãos, erga os olhos e veja a sua missão. É o tema desse nosso pequeno devocional nesse dia. E João, ele fala a respeito, apresenta a nós a ótica divina de Jesus, a ótica, a visão missionária de Jesus. E é maravilhoso quando nós paramos e analisamos que Jesus ele tinha uma visão missionária em todas as situações de sua vida. E a diferença toda está
A diferença toda está na forma como olhamos as coisas, pessoas e situações. Jesus tinha um olhar missionário, uma visão missionária. Tudo ele via com uma ótica divina, uma visão divina. Ele havia pregado para uma mulher na beira do poço. Ele viu o potencial daquela mulher samaritana. E logo em seguida, a declaração de Jesus para erguerem os olhos, aconteceu um avivamento em Samaria. Aquela mulher tinha trazido toda a cidade para ouvir Jesus. Então aconteceu uma enorme colheita, um avivamento em Samaria. E eu pergunto para os irmãos, como devo olhar a missão? Como nós devemos olhar a missão? Vamos entender essa pergunta a partir desse texto que nós vimos. Como deve ser a nossa visão missionária? O nosso primeiro ponto, perceber a necessidade das pessoas. Versículo 31 diz o seguinte, versículo 31. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus pediu água para a samaritana e após beber, seus discípulos chegaram oferecendo comida. Mas não é o que queria naquele momento. Certamente Jesus estava tão ocupado que não tinha tempo nem para comer. A visão de Jesus, a dedicação de Jesus para proclamar, para evangelizar aquelas pessoas, era algo mais importante que ele tinha naquele momento. E às vezes é o que falta para muitos e muitos cristãos, a dedicação, o compromisso com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não vou fazer, eu não vou pregar, não vou evangelizar, porque eu não tenho um preparo, eu nunca sentei num banco de seminário, eu não tenho algum curso teológico. Então isso fica para aqueles que já estudaram. Engano. Esse é um engano que está sendo colocado na cabeça de muitos e muitos cristãos. Cada um de nós temos a responsabilidade de levar Jesus às pessoas que tanto necessitam. O que aprendo aqui nesse texto é que às vezes queremos que as pessoas queiram, irmãos, o que queremos, na hora que queremos. Mas o importante não é nem mesmo o que as pessoas querem ver, ouvir ou sentir, e sim o que elas estão necessitando naquele momento. Às vezes nós esquecemos da real necessidade que aquela pessoa tem. Jesus tinha um olhar fito na necessidade profunda das pessoas e não em suas vontades. Jesus queria saber o que realmente aquelas pessoas estavam necessitando. A importância de Jesus era saciar a sede das pessoas, levar o evangelho, tirar elas daquela situação, daquela vida e trazer elas para a luz. E às vezes nós não pensamos dessa forma. Colocamos dificuldade em tudo que fazemos, especialmente quando é algo para Deus. Colocamos dificuldade. Não vou fazer isso porque é muito trabalhoso. Devemos pensar nisso, irmãos. Devemos ter uma visão missionária, perceber a necessidade das pessoas. O nosso segundo ponto, vontade de ganhar alma. Versículo 32 a 34 diz o seguinte, ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus compara a sua missão como um alimento que satisfaz a vida. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela satisfaz, ela conforta o coração, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Pessoas apavoradas, pessoas preocupadas, pessoas assustadas. E nós, como conhecedores da palavra, devemos levar a palavra de conforto. Ah, pastor, mas eu não posso visitar. Você tem o seu celular, suas redes sociais. Faça uso disso. Evangelize as pessoas usando o seu celular, as suas redes sociais. Apresente Jesus a essas pessoas que tanto têm necessidade. E nós devemos ter a vontade de ganhar almas. Deve ser um privilégio para nós. Deve ser uma motivação para nós.
Verdadeiramente, quem tem vontade de ganhar alma vive a maior satisfação. É muito maravilhoso. Eu me lembro que na primeira conferência que eu participei lá na comunidade de Boa Esperança, em uma das mensagens que eu preguei, eu fiz a mensagem, eu preguei a mensagem e logo em seguida fiz o apelo. E quando no apelo, 4 pessoas levantaram a mão. Aquilo para mim pessoalmente foi uma alegria muito grande, uma motivação para mim. Mas também depois eu vim entender a missão que é nos dada, de poder ganhar almas para Cristo. É uma alegria, uma satisfação. E quando nós conseguimos ganhar alguém para Cristo, aquilo é algo maravilhoso. Isso é o amor missionário, um amor tão grande que priorizamos acima de tudo o nosso próprio alimento, acima do nosso próprio alimento. Após ter a experiência de conhecer a Jesus, todo crente, irmãos, deve ter a experiência de levar alguém a conhecer a Jesus. É o mínimo que nós podemos fazer. Se eu conheço, se eu sei que Jesus é bom para mim, eu devo compartilhar isso com aquelas pessoas que eu amo, com aquelas pessoas que eu tenho carinho. Eu devo compartilhar, apresentar Jesus a essas pessoas. Vontade de ganhar alma é algo que deve estar no nosso coração todos os dias de nossas vidas. E o nosso terceiro ponto é ter discernimento. Versículo 35, parte A. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Jesus fez a pergunta sobre o tempo da ceifa, porque queria que refletisse que a colheita espiritual já estava pronta, só faltavam trabalhadores. Hoje, uma das maiores necessidades que temos é a falta de trabalhador. O campo está pronto, a colheita espiritual já está pronta. Nós precisamos de mais pessoas para fazer a obra do Senhor. E como eu disse antes, muitas das vezes ficamos acomodados achando que eu não devo fazer missões, eu não devo evangelizar porque eu não tenho um preparo para isso. E isso é um engano que tem se alastrado dentro de mente de pessoas cristãs. Nós precisamos, irmãos, arregaçar a manga, dobrar a camisa e falar de Cristo, falar de Jesus Cristo, falar da mudança que Ele fez em nossa vida. E o nosso quarto ponto, ter olhos erguidos para Deus, versículo 35b, diz: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Muitas pessoas não têm discernimento do momento de receber a colheita de Deus para a sua vida, porque andam de cabeça baixa e não buscam discernimento do momento que estão vivendo. O momento atual do nosso país, às vezes nós esquecemos de abrir os olhos e entender que é o momento de podermos falar de Cristo. É o momento que nós temos de poder usar a real situação, o momento para poder apresentar a Cristo essas pessoas que estão desesperadas, essas pessoas que estão necessitadas, as pessoas que querem ouvir uma palavra de conforto. E nós devemos nos esforçar para isso. Infelizmente, o que mais vai acontecer depois que passar tudo isso, vai ter muita inimizade. Porque hoje existem pessoas fechando a porta na cara de outros. Infelizmente, existem pessoas que não têm a consciência. Mas as oportunidades devem ser aproveitadas. Eu devo aproveitar cada situação e cada oportunidade que Deus tem nos dado para poder falar de Cristo. E o momento é agora. Não deixe, eu vou começar depois que essa pandemia passar. Faça agora. Aproveite cada tempo que Deus tem lhe dado para fazer missões. Então, nós devemos ter os olhos erguidos para fazer a obra do Senhor. E o nosso quarto ponto, alegria em servir, versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijam. Realmente, sem alegria não temos força para fazer nada, porque Neemias fala em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Ao colher, o ceifeiro ele deve ter tanta alegria que compartilhar seus frutos
com outras pessoas. Não podemos pensar que as almas são somente nossas. Precisamos repartir essa alegria com alguém. Porque até os anjos do céu, que nem podem pregar, 1 Pedro 1,12, se alegram por causa de um só pecador que se arrepende. Lucas 15,10. E nós precisamos voltar da evangelização alegre por ver maravilhas do Senhor. Lucas 10,17. E o nosso sétimo e último ponto, visão da graça. Versículo 37 e 38 diz: porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Precisamos fazer tudo de graça e pela graça. Mateus 10,8. Sem a concepção da graça, irmãos, a graça de Deus, somos frustrados ministerialmente. Não podemos ver nossas condições ou o merecimento das pessoas que ouvirão a mensagem. Eu sou o tal. Eu tenho altos conhecimentos. Mas a nossa dependência como ministro, como missionários, deve estar no Senhor. Sempre no Senhor. Eu sempre relato, em um tempo desse, um mês passado, nós perdemos uma criança da nossa igreja e no domingo à noite fizemos um culto fúnebre na casa dessa irmã e muitas pessoas descrentes. E ali a palavra foi pregada e pessoas receberam. Eu tive o privilégio de no dia seguinte ser parado na rua por uma das pessoas que estavam presentes e perguntar mais: pastor, eu quero saber mais sobre Jesus, eu quero saber como eu posso me converter. E aquilo foi uma alegria muito grande, porque eu fiquei sabendo que a mensagem foi entregue e fruto estava sendo colhido ali. Então nós devemos pregar, ter a visão da graça, porque Deus é maravilhoso. E muitas das vezes estaremos colhendo o que outras pessoas plantaram e plantando para outros colherem. Mesmo assim, precisamos saber que Jesus é o Senhor da seara e quem consuma tudo. Lucas 19:30. Mesmo é Ele, não nós. Salmos 103. Busque, irmãos, a visão missionária de Jesus. Erga os olhos. A receita de Jesus para a visão missionária é andar de olhos erguidos, para ver o caminho de Deus que são mais altos que os nossos. Isaías 55:9. Jesus tinha olhos cheios de amor, com um olhar profundo que percebia as necessidades das pessoas, vontade de ganhá-las para Deus, discernimento, alegria e visão da graça sobre elas. Missionário ou missionária precisa ser bem resolvido e ter olhos capazes de ver a urgência da evangelização com relacionamentos saudáveis que se confrontam olho no olho. Nós precisamos fazer missões. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o tempo que nós precisamos arregaçar a manga realmente e proclamar o Senhor Jesus. Aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado. Que Deus esteja nos abençoando a cada dia, nos capacitando e que nós possamos ser verdadeiros embaixadores do Senhor Jesus, pregadores da palavra, e que nós possamos a cada dia fazer a vontade do Senhor. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Muito bem, meus amados irmãos, grande bênção que nós tivemos ouvindo agora e vendo nosso querido pastor Jefferson. Como eu disse aos irmãos, e ele também relatou, foi com muito amor, muita dedicação que ele nos enviou esse vídeo. Ele é nosso missionário, apoiado pela nossa igreja, sustentado pela nossa igreja. Então devemos orar muito pelo seu ministério. Devemos orar muito por ele, como eu já lhes informei antes da pregação. Há um surto de coronavírus na cidade, Santa Isabel do Rio Negro. E mais uma vez faço convite a você que ao encerrar o culto aqui, ao encerrar o nosso tempo, você vá no celular ou no computador, digita aí Santa Isabel do Rio Negro, você vai ver onde fica a cidadezinha e ele tem servido fielmente o Senhor ali. Uma cidade com muitas pessoas
e realmente carente da palavra de Deus. São apenas 2 igrejas batistas que tem lá. O pastor Moisés, que é o pai dele, é pastor de uma e ele pastor de outra. Então, fica aí para cada um de nós o desafio de nós erguermos nossos olhos e ver a nossa missão. Amém, meus queridos? Então, hoje, o nosso tempo de adoração, nosso culto foi um pouco mais rápido. Já lhes informei o motivo. E um grande privilégio que todos vocês estão conosco. Lembre-se, então, homens e jovens, de instalarem o aplicativo da Bíblia no seu celular. Iniciaremos o nosso estudo juntos amanhã, cada um no seu horário, não há um horário definido, mas tendo dúvidas, entre em contato conosco. Também não esqueçam de orar pelos pedidos que temos feito, as nossas autoridades, por sabedoria do Senhor, também pelos nossos irmãos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão enfermos, enfim, motivos para orar nós temos muitos. E amanhã, então, a partir das 2 horas da tarde, no grupo do WhatsApp da igreja, colocaremos então as 24 horas de oração para serem renovadas. Você vai poder escolher o horário que bem, vamos dizer assim, bem lhe atrai, né, ou fica mais atrativo para que você possa orar. Eu incentivo novamente que as famílias possam colocar o nome, e até mesmo se os membros da família quiserem colocar o nome, não tem problema. A princípio vamos fazer cada hora novamente, e se houver muitas pessoas que ainda tiverem interesse, aí sim nós colocamos a cada 30 minutos, tá ok? Então é isso, meus queridos. Nós vamos orar mais uma vez e encerraremos nosso culto, tá bom? Vamos orar então. Ó Deus, mais uma vez em sua presença, nós queremos agradecer pelos desafios que tivemos esta noite. Obrigado pela vida do nosso querido irmão pastor Jefferson. Obrigado pela dona Rose, sua esposa, pelo Tiago, pelo Noan, são filhos. Abençoe o ministério deles, proteja o Senhor Deus nesse surto de coronavírus em sua cidade. E que cada um de nós, ó Deus, que ouvimos a pregação, tenhamos esse pensamento de aproveitar as oportunidades de falar de Cristo. Sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor quer nos usar, ó Deus, para realmente podermos anunciar a Tua palavra. Que nossas vidas realmente sejam um espelho que venha a refletir a glória de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, cada um daqueles que estão nos assistindo, seja ao vivo ou aqueles que nos assistirão no futuro. Abençoe suas vidas. Dê, ó Senhor Deus, a cada um coração disposto a poder servi-lo. E também que o propósito do Senhor em cada vida, em cada coração seja cumprido. É o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quarta-feira então, às 20 horas, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos. E domingo da semana que vem, às 9 horas da manhã, culto presencial na igreja. Se você puder ir, vai ser um grande prazer, grande satisfação poder revê-la, e nosso desejo e oração é que o mais breve possível possamos estar todos reunidos, né? Falamos hoje pela manhã que no dia que pudermos, vamos ter café da manhã, culto da manhã, almoço, culto da tarde, social, culto da noite. Vai ser um domingo inteiro dedicado à comunhão com Deus primeiramente e também com os irmãos, tá bom? Então, hoje, diferentemente do que um bom churrasco, que tem parafraseado aí o irmão Davi, uma boa sopa para todos vocês, para todos nós. Um friozinho pede uma boa sopa, né? Se caso você não gosta, não tem problema. Mas que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma boa semana. Vamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Não esqueçam, homens e jovens, vamos começar o nosso devocional amanhã. A senhora já tem os seus estudos. Então que Deus abençoe sua vida. Vamos encerrar com um hino pós-lúdio e que tenhamos todos uma semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Estamos encerrados então. Após o nosso hino, né, nós encerraremos a transmissão. Deus abençoe a todos.